Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Estamos aí no dia 8 de agosto, segunda-feira, começando outra semana. E vamos começar a semana bem, hein? Vamos começar aí com toda a força, com toda a confiança em Deus. Vai ser uma semana muito abençoada, eu tenho certeza. E nessa segunda-feira, dia 8, nós começamos a ler também algumas passagens de Ezequiel. Com Ezequiel é a mesma coisa. Ezequiel com Daniel, o Isaías e o Jeremias são os chamados profetas maiores. Escreveram mais, são importantíssimos, é verdade, não é? E Ezequiel, é bonita a história dele. Ezequiel, ele foi levado, exilado para a Babilônia, depois daquela primeira tomada de Jerusalém. E ele então começou a viver na Babilônia. E lá Deus se revelou através dele. Então ele se tornou um profeta de Deus. Profetizou coisas muito bonitas, mas também profetizou coisas que iam acontecer em Jerusalém antes da destruição total. O que nós temos aqui nesse capítulo? Primeiro, versículo de 2 até o 28. Então, ele tem uma visão da glória de Deus. É interessante, muitas coisas que você vai encontrar no Apocalipse são tiradas de Ezequiel. Porque Ezequiel, ele tem uma parte que é narrativa, como os outros também, mas tem uma parte assim de visões, como o Daniel, é a mesma coisa. E também os outros, não é? O Jeremias, o Isaías. Mas, principalmente Ezequiel e Daniel, influenciaram muito o livro do Apocalipse de São João. Então, aqui, veja só, ele está lá na Babilônia, não é? Naquela região lá, perto do rio Cobar, e ele tem uma visão, ele vê então a glória de Deus. Ele diz assim: eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos. No meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. E esses seres vivos, né, são comparados aos evangelistas, né? O São Mateus, o anjo, né? O São Marcos, o leão, São Lucas, o boi, né? E São João, a águia, né? E depois veio também uma figura de homem, né? A glória de Deus. E depois ele diz, né, do barulho que ele ouvia, né, o firmamento que estava sobre as cabeças, parecia com uma pedra de safira, bonita pedra de safira, acho que vocês já viram, né? Uma cor muito bonita, né? E via no trono uma figura com aparência humana. Então a gente aqui vê a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. E ele diz assim: tal era a aparência visível da glória do Senhor, a glória de Deus. É interessante, na Bíblia, quando se fala da glória de Deus, se usam imagens, porque o mundo espiritual é muito diferente do mundo material. Então, nós não temos palavras, entenderam? Não temos palavras para descrever o mundo espiritual. Então, nós usamos de comparações. Então, veja ele, por exemplo, falando de comparações. A safira, tudo bonito, essas coisas todas, não é? Mas isso, naturalmente, é um linguajar humano. A realidade é muito maior, vamos dizer assim. E Deus é muito mais glorioso do que se possa pensar. Então, nós devemos sempre lembrar da glória de Deus. E é por isso que a gente diz sempre, nas nossas final de orações, etc., glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quer dizer, sejam dadas glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Quer dizer, sempre Deus deve ser glorificado por nós. Não vamos esquecer disso. A nossa vida deve ser manifestação da glória de Deus. Então, agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar,
pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nossa Mãe querida, Mãe de Jesus, São José e todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abração bem grande e até amanhã, se Deus quiser.